E você sabe, né, que toda sexta-feira é dia da gente saber da nossa saúde, né, de ficar informado aqui com os especialistas da Unimed. É o nosso quadro Saúde Agora, com oferecimento da Unimed Piracicaba. E eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Keila Miriam Monteiro de Carvalho, oftalmologista cooperada da Unimed Piracicaba, hoje conversando conosco aqui sobre a saúde dos olhos. Doutora, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Vamos responder as perguntas, o que vocês vão solicitar e a gente vai responder. Perfeito, perfeito. Você que está em casa, você participa conosco através do nosso WhatsApp que está na tela para você. 99141-1048. 99141-1048. A gente já inicia esse bate-papo com a doutora, perguntando para ela, né? Como saber se os nossos olhos estão saudáveis, né? Quer dizer, a gente tem que esperar algum sintoma, alguma dificuldade, ou a gente tem que ter, a pergunta que eu fiz antes de ir para o intervalo, né? A gente tem que ir ao oftalmo, mesmo estando tudo bem, não sentindo nada, eu tenho que conversar com o oftalmo, doutora? Boa pergunta, essa é uma ótima questão. Realmente, por exemplo, uma criança não sabe dizer o que está sentindo. Então, na criança, nós temos data, sim, para fazer o exame periódico. Uhum. Inclusive, quando já tem casos na família, a gente recomenda que traga a criança antes de 1 ano. Aí a pergunta seguinte já vai vir, que eu já sei que você vai falar. Uhum. Mas como que eu vou saber se o neném enxerga? Uhum. Claro que a gente sabe se o neném enxerga. Inclusive, para quem como eu é oftalmopediatra, é até fácil. Nós temos testes específicos com figurinhas e que chama-se olhar preferencial. Então, a criança olha para o lado da figura. E com esse olhar, a gente vai diminuindo as figuras até o ponto em que ela parou de olhar, que aí ela não está mais enxergando. Aham. Existe um teste famoso que chama Teller, que é mais antigo, que era só uns risquinhos branco e preto. Esse é muito fácil. E hoje a gente tem o Cardiff, que é um teste com figuras, com relevo, e ele trabalha com acuidade visual e contraste. Então, com isso, a gente determina a visão da criança. Uhum. Existe também para fazer grau de óculos, porque não depende da resposta. A medida do grau do óculos ela é objetiva. Tem aparelhos que já medem o grau. Perfeito. No adulto, a gente pergunta, é melhor este ou este, porque você complementa. Mas na criança, com aquela medida que é feita no equipamento, você já tem a medida. A medida certinha, né? E você que está em casa, participe conosco. 99141-1048, falando sobre a saúde dos olhos. Tem alguma dúvida? Pode participar. Manda pelo WhatsApp. Pois não, Maria, diga. Já está chegando pergunta, a gente já vai abrir já para o público. Mas, doutora, queria que a senhora comentasse também... a gente sempre fala, né, que a pessoa que tem diabetes, né, na família tem que ficar atento porque pode ter, né? E a questão de herança genética, isso também ocorre referente à saúde dos olhos, doutora? Sem dúvida. A questão de você ter o diabetes, eu vou falar primeiro disso. Sim. O diabetes é muito importante, ele precisa estar absolutamente controlado, porque quando não está, é possível a pessoa ter a chamada retinopatia diabética. A retinopatia diabética, às vezes, aparece de repente. Então, o diabético descontrolado fala assim, nossa, mas já faz tantos anos e até agora não deu nada. Até agora não deu nada. Mas a hemorragia dá de um dia para o outro. Olha só. Então, é muito importante a pessoa ter o diabetes controlado. Quem tem diabetes, naturalmente, que tem que ir ao oftalmo pelo menos uma vez por ano. Tem que manter o controle, agora, o adulto que não tem nada, não usa óculos, antes dos 40 vai muito pouco. Mas a partir dos 40, quando ele começa com esse problema... Falta braço! Eu não sei se é a visão que não está legal, meu braço está encurtando aqui. Pois é, às vezes pode ir no ortopedista, né? Ainda vai no ortopedista. É verdade. Pois é, mas com esse problema é uma ótima oportunidade de ir no oftalmologista. Porque aí vai ser medida, inclusive, não só o grau do óculos, é feita a medida da pressão intraocular. E a pressão intraocular, quando ela é só um pouquinho elevada, que seria o glaucoma, né? Ela ainda não dá sintomas, ela só vai dar dor se a pressão for para cima de 30. Olha só. Muito exagerada. Então, é muito importante, a partir de 40 anos, e principalmente em quem tem diabetes, hipertensão arterial e outras doenças sistêmicas, que
que tem esse controle mais rigoroso. E é muito importante, como você falou, né, doutora? Quer dizer, a pessoa não sente a dor, mas a doença está agindo ali, né? Exatamente. E a gente, no fundo de olho, conforme o médico oftalmo vai fazer, sabe aquele exame de fundo de olho? Você põe o aparelhinho e olha assim, você está vendo o nervo óptico. Aham. Aí a gente vê o tamanho da escavação, porque a escavação é normal, todo mundo tem. Mas ela tem que ter um determinado tamanho. Sim. E não pode ser muito diferente de um olho e outro. Aham. Aí, nesse exame, hoje em dia, a gente tira a fotografia, né? Sim. No fundo de olho e entrega para o paciente. Porque ele precisa guardar para ver no futuro como Uma está. evolução como está. Então, né? a gente faz sempre essa fotografia, que se chama retinografia, que já evidencia, já é uma triagem, se tem algum problema, e faz o exame da retina com aquele aparelho que a gente põe na cabeça e olha com uma luz. Aham. Esse é o exame do fundo de olho. fundo de olho. Muito bem. Estamos ao vivo aqui, tem participação aí através do nosso WhatsApp. A pergunta chegando dos telespectadores. Pois não, Maria? Olha, o Simão, doutora, está fazendo uma pergunta aqui. Aliás, se você também tem dúvida, pode mandar, viu? Dúvida sobre saúde ocular, né? Alguma dúvida aí oftalmológica. A doutora Keila está hoje aqui para ajudar a gente, né? Para dar essa aula aqui. Ó, o Simão, doutor, ele está dizendo o seguinte, ó. Tenho astigmatismo, dificuldade para enxergar de longe e de perto. Eu fiz exame oftalmológico, comprei os óculos há 2 anos atrás. De quanto em quantos anos é necessário fazer o exame que a senhora estava falando, né, que é o de fundo de olho? Sim, em relação à refração, que é a questão do grau do óculos, no adulto que já esteja com o grau estabilizado, porque até os 18, 20 anos o grau vai mudando. Aí a gente sempre solicita que venha uma vez por ano. Mas uma vez estabilizado o grau, e se ele não notou diferença nenhuma, ele pode vir cada 2, 3 anos, sem problemas. A não ser que ele necessite o exame de fundo de olho com rigorosidade, tendo alguma doença associada, que foi aquilo que eu expliquei. Aí, a partir de 40 anos, principalmente quando existem casos na família, aí entra a questão da herança genética que você perguntou, né? Sim. Quem tem glaucoma na família, aí sim precisa esse exame anual. Perfeito. Aí é necessário. Doutor, eu fui renovar minha carteira de motorista e... Passou? Eu passei assim! Para a leitura tá difícil. Eu falei com o médico, né, do qual me examinou. Tá, então vamos fazer. Eu fiz no aparelho, aquele que você, né, encosta os olhos para ver. E eu tive uma dificuldade já. Ele falou, já está com um pouco de dificuldade. Não é algo para se preocupar, mas já começando a dar uma dificuldade. E é normal também, né? Porque eu sabia que para perto eu fiz 40. Eu apaguei a velhinha, eu falei, onde vocês colocaram o bolo? Estava na minha frente. Já percebi que eu estava com dificuldade. Mas associa-se a isso também com a idade, também a dificuldade de ver, não só de perto, mas de longe também, doutora? Não, a dificuldade para longe não surge aos 40, né? Ela surge geralmente um pouquinho mais para frente. Aí depende do cristalino. Perfeito. E o cristalino nosso, quando a gente nasce, ele é transparente. É como um vidro totalmente transparente. E com a idade, o advento da idade, geralmente a partir de 50, 55, ele vai ficando um pouquinho opaco. E isso que se chama catarata. Mas a catarata, se for bem pouquinho, e a gente corrige com o óculos e melhora a visão, tudo bem, vai levando. A gente não deve operar a catarata assim só no primeiro surgimento. Mas é claro que se estiver incomodando, não passou no exame de motorista, é necessário fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia. E aí, quando a gente faz a cirurgia, retira a catarata, precisa colocar lente intraocular. Perfeito. Essa é uma grande questão que o pessoal pergunta muito, né? Vamos falar sobre isso, que é muito Exatamente. importante também. Pois não, Maria, diga lá. É isso, ó, a Cristiane está aqui, doutora, perguntando justamente a respeito de catarata. A senhora já deu, né, aí umas informações, mas ela está questionando justamente isso. Se a catarata, ela só é corrigida com a cirurgia. Essa cirurgia é refrativa, é isso, doutora? Não. É outra catarata coisa, tá? É esse do cristalino que é dentro do olho. Você tira a catarata e tem que pôr uma lente, é claro. Agora, a lente normal que é utilizada é uma lente intraocular que corrige a visão de longe. E a pessoa continua usando óculos de perto, né? Perfeito. Esse depois dos 40. Sim. Existem lentes modernas, aí tem as
de foco estendido, as difrativas, nós temos as trifocais, que são lentes modernas que já corrigem tudo, longe e perto. É mesmo? Sem dúvida. Olha, Mas que aí, legal. já um custo adicional que o paciente necessita pagar, é claro. Aham. Doutora, Porque o que o convênio fornece não é só a Unimed, todos Todos eles. eles, correto. É a correção de longe. E se a pessoa quer uma correção adicional, aí existe essa possibilidade Que bacana, eu não de sabia colocar disso. essa lente que vai já longe e perto. Põe o óculos dentro do olho. Dentro do olho. Quer dizer, eu vou ler alguma coisa perto, ela vai Já, estar... já tá bom. Ah, eu gostei. Gostei disso daí. Claro que não Gostou, são né? todos que podem. Se a pessoa tiver, Ah. por exemplo, ceratocone, Tá. não vai combinar. O ceratocone já é uma deformidade da córnea. Perfeito. Aí a lente dentro do olho fica muita coisa e não funciona. Daí não vai Então funcionar. existe casos e casos. a catarata, doutora Keila, a gente tem uma imagem aqui, é esse branquinho que vai Sim. formando, é como se fosse um véu. um véu. Não é véu uma- na frente, é dentro do olho. Ah, é dentro? É na menina dos olhos. E daí isso é tirado? É tirado, a catarata antigamente a gente tirava com gelo. Então congelava e tirava a bolinha inteira. Olha. Mas hoje em dia, para fazer isso, tinha que abrir bastante, né? 5, 10 milímetros, e dava muito ponto, demorava para operar. Aí, já há muitos anos, a gente faz uma incisão de 2 milímetros, entra com o aparelhinho e ele aspira a catarata. Puxa. Aí você não entrega mais a catarata para o paciente, porque ela foi aspirada. Sim. Mas tem que entrar a lente por ali. Ela entra dobradinha, abre lá dentro, já tira e vai embora. Já sai. É muito rápido andando. hoje em dia, né, doutora? Sim, com os aparelhos novos, a cirurgia é rápida, mas não deixa de ser uma cirurgia intraocular. Então, requer muitos cuidados. Tem que usar antibiótico, né? tópico. Quase um mês o paciente pinga colírio, né? Faz um certo repousinho, não é tão acentuado quanto antigamente, que não podia nem se levantar, porque dava muitos pontos, né? Olha só. Hoje em dia, a gente não dando ponto, a mais recuperação rápido. é melhor. Muito bom. Estamos aqui conversando com a doutora Keila, ela que é oftalmologista, cooperada da Unimed Piracicaba. Pandemia veio aí, né, doutora? Com a pandemia, mas mexeu com todos, né? Mexeu com tudo e com todos. E mexeu também com essa questão aí de crianças e mesmo nós, né? A gente se manteve ativo dentro de casa usando os eletrônicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O tempo todo, aqui a gente está numa luz artificial, eu percebo que ela me cansa as vistas também, mas a criança, o adulto está o tempo todo aí no aparelhinho, na frente do computador, e respondendo, ou jogando, vai no restaurante, a criança começa a chorar, tó o celular aí, joga aí, vai assistir a galinha pintadinha. Ah, começou a chorar, tó, vai jogar o joguinho aqui no celular da mãe. E a criança que mais tem celular, porque ela tem o celular do pai, da mãe, e quando o tio resolve vir filar a boia, dá o celular do tio também. É que tem mais celulares são as crianças. Qual é o problema de tudo isso, doutora? Sem dúvida, a gente não gosta que criança use celular. Celular e criança não combina. A não ser É isso assim, aí. tá chorando demais. Até no consultório você liga a galinha pintadinha. Claro. Mas só aquele pouquinho. Agora, ficar horas e horas no celular, não. Por quê? O que acontece? Mesmo no adulto, quando você fica fixando muito, e principalmente uma imagem muito próxima, vai haver uma diminuição do ritmo de piscamento. E com isso o olho resseca. E o olho ressecando é que vai dar esse sintoma que o olho fica vermelho, coça, irrita, fica um pouquinho inchado. Então esses sintomas a gente chama de astenopia, que é um cansaço visual, pelo excesso e porque não pisca bem. Então, para quem trabalha com computador, a principal orientação é essa. Dá uma piscadinha completa de vez em quando, porque a gente dá uma piscadinha assim meio incompleta. Sim. Não fecha totalmente o olho e ele vai ressecando. Pode usar colírios conforme a idade da pessoa, os colírios lubrificantes, aí depende do quadro clínico do que a pessoa apresenta, né? E na criança, por que não pode usar celular? Tem um outro motivozinho por trás disso, que é quando há uma tendência à miopia, que isso é genético, nessa tendência à miopia, ficar o dia inteiro no celular aumenta o grau da miopia. Olha só. Entendeu? Isso é uma coisa que já está comprovada. Então, não usar excesso de celular em criança, porque se ela já tem miopia, aumenta. Aumenta.
Estamos ao vivo, tem perguntas? Pode participar conosco, 2534-1234, 991-41-1040. Já viram que piscar, como diria o poeta, né? Uma piscada muito bem elaborada, muito bem executada, faz bem para os olhos e para o coração. Não é, Maria? Antigamente se piscava mais, se pisca tanto. A paquera na base da piscada. Hoje até a paquera é no celular. É no celular, né, tá vendo? Não dá, né? Pois é, Maria. Doutora, agora falando ainda sobre a cirurgia refrativa, né? Quando pode ser operado para realmente a pessoa aí se ver livre dos óculos? Tem gente que adora usar óculos, né? Mas tem gente que não gosta mesmo, não se adapta, né? E procura pela cirurgia para poder, assim, excluir o uso de óculos, doutora. Sem dúvida. Os critérios para a cirurgia refrativa são a pessoa ter a partir de 18 anos, quando o olho parou de crescer. E isso é exatamente esse o problema da criança. O uso do celular, ele não causa miopia, mas se a criança tem ou na família tem, e ele ficar usando excessivamente o dia todo ali no celular, já está na escola no computador, depois continua, dá um acréscimo exagerado. E a cirurgia refrativa, então, ela retira miopia, astigmatismo ou hipermetropia, o que for. Só não tira esse seu problema, Neto. A cirurgia refrativa com a visão de perto não combina muito bem. Aí, nesses casos, a gente espera a pessoa ter ao redor de uns 55 anos de idade e pode ser feita a substituição do cristalino. Perfeito. Quando a pessoa já tiver um pouco de catarata, na hora que for fazer a cirurgia, coloca aquela lente interna que corrige tudo. A cirurgia refrativa ela é muito boa, mas tem determinados critérios. A córnea não pode ser muito fina, senão você não consegue o resultado desejado. Não pode ter problemas de retina. Aí o oftalmo vai examinar e dizer se ele é elegível ou não. Muito bem. Você sabe, tem participação, Maria? Tem, sim, só comentar, hoje, eu dou aula também, né, doutora? E hoje a gente não está usando tanto, eu ainda uso, ainda gosto de olhar, ó, tá vendo? Eu não estou com tablet nada na mão, eu gosto de usar a folha. Então, às vezes na aula, eu estou lá lendo, né? E a gente lê os textos e muitos usam o celular. Então, o que eu faço? Eu paro. São textos longos que a gente lê para debater. Eu paro em determinado momento a aula e faço todos os alunos, inclusive eu, a gente vai para o lado de fora e a gente fica olhando o mais longe possível o ambiente. Então, o ambiente, a escola onde eu aula é um ambiente bacana, com muitas árvores, tem um bosque muito próximo, a gente fica procurando. É um tipo de exercício que me ajuda. E os alunos também, é legal fazer isso, que a gente dá uma refrescada e tal. É esse tipo de exercício que a gente tem que fazer com a visão, quer dizer, não muito de tudo, né? Quer dizer, ficou muito tempo no lugar só, fazendo uma coisa só, você tem que sair dali, movimentar, como se fosse qualquer parte do nosso corpo. Sim, um certo calm down não custa. Não custa. Realmente, o meu professor de anatomia, logo no primeiro ano, ele falava assim para a gente: quando vocês estão estudando, de vez em quando tem que olhar pela janela, para o olho descansar. E a gente dava risada, né? Achava aquilo um absurdo. Quando eu entrei na oftalmologia, entendi que realmente tem razão de ser, né? Você tira o efeito de excesso de acomodação e dá uma relaxada. Mas não é assim 5 minutos olhando na janela, não. Assim, 10 segundos. Olhou para o infinito, o olho puxou, já diminuiu a acomodação. Que bom. Sim, um descansinho periódico não faz mal nenhum. Muito bom, muito bom. Tem participação? Pois não, Maria, diga. Sim, a doutora acabou de falar sobre cirurgia, né? A Beth está passando por aqui para dar um alô para a doutora Keila, que conhece, ó. Olha lá, que legal. De bastante tempo. Doutora Keila, nunca mais esqueço. Minha primeira cirurgia de desobstrução de canal lacrimal foi ela que fez. Olha só. Uma ótima oftalmologista, faz uns 30 anos, viu, doutora? Foi ótimo ver ela no programa, excelente profissional. Que legal. Olha que legal, doutora. Muito obrigada. Muito bom. Gostoso. Doutora, vamos falar sobre o estrabismo. Na verdade, eu sou formada há 45, então eu já estava formada há muito tempo. Muito bom. Muita coisa vai mudando, né, com a questão até a própria operação que você falou, né, como mudou, como era feito antes. O meu pai, quando fez a substituição, ele foi um dos primeiros a fazer.
E foi incrível, porque ele já saiu normal, a gente tinha aquela visão ainda, a visão, ó, o pleonasmo. A gente tinha aquela ideia de a pessoa sair com aquele tampão e a pessoa tinha que ficar deitada, e ele saiu já andando ali, não, tá tudo bem, foi tão rápido, parece que ele nem fez, né? E brincou, né? Então você vê como evolui, né, a questão da ciência para ajudar, né? Com isso, eu não sabia dessa lente que eu posso parar de ter o braço curto. Olha que maravilha, eu vou ver isso aí, doutora, vou atrás disso daí. Já aproveitando... Mas você ainda não tem catarata, quando você tiver. Quando eu esperar a catarata. Esperar um pouquinho. Vou esperar, né, então tem tempo. Vou curtir meu óculos, esperar um pouquinho. O charme de usar os óculos, não é, Thiago? Vamos falar sobre o estrabismo, quais os tipos que pode acontecer da operação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutora. O estrabismo. Estrabismo é o chamado olho vesgo, né? Então, ele pode ser operado, aliás, é cirúrgico, né? Existem só alguns casos excepcionais que você prescreve o óculos e o olho fica perfeito, acaba o estrabismo. Então, nesses casos que são mais raros, aí não é feita a cirurgia. Nos demais tem que ser operado. Mas o estrabismo existem muitos tipos, né? Existem uns tipos que são neurológicos. Então, devido a um derrame cerebral ou devido a tumores cerebrais, existem estrabismos paralíticos. O olho não se movimenta. E aí a cirurgia seria para recuperar esse tipo de movimentação. Também existem estrabismos restritivos, que a gente chama, por exemplo, em casos de pessoas que têm doença de tireoide. Então, oftalmopatia de Graves, o olho fica assim bastante saltado, o olho fica desviado para baixo, e então é uma alteração do globo na órbita que causa esse estrabismo e visão dupla, consequentemente. São casos cirúrgicos. E o estrabismo da criança, que não tiver paralisia, nem outra causa neurológica, nem nada do estrabismo, aí é feita a cirurgia. Os que são para dentro, a gente opera muito cedo o nenê, às vezes até antes de andar. A partir de 7 meses, 9, 10 meses, já pode ser operado. Mas quando o desvio é para fora, a gente prefere esperar após os 4 ou 5 anos de idade. Perfeito, perfeito, muito bom. É uma aula que nós estamos tendo aqui, né? Olha só que bacana, para a gente saber como cuidar também, né? Quer dizer, todo esse cuidado com os olhos e visitando sempre o oftalmo. Pois não, Maria? Doutora, a gente viu algumas imagens aí, né, de alguns bebês, umas crianças, né? Como saber, né, o momento certo, a hora certa de ou levar esse bebê, essa criança na primeira visita ao oftalmologista, ou antes até, como é que os pais podem perceber que pode ser que tenha algum probleminha na visão do bebê, doutora? Sobre isso saiu há pouco tempo aquele caso do retinoblastoma, né, do filho do ator, que ocorreu, ele viu muito tardiamente, né? Mas, na verdade, o retinoblastoma, quando ele começa a ocorrer, então fica um reflexo na pupila. E então pode ser visualizado isso aí. De modo geral, a gente faz sempre um controle das crianças com o teste do reflexo vermelho, que faz já lá no berçário. Então, o próprio pediatra verifica se os 2 olhinhos estão iguais, se a luz está passando. E aí, seguidamente, havendo suspeita, a criança tem que ir para o oftalmo, assim, rapidamente. Eu já operei nenenzinho de 3 dias. Olha! Que foi, no caso, era um glaucoma congênito. Então, a criança nasceu e os olhinhos estavam os 2 brancos, por causa da pressão intraocular já desde o útero. Então, com 3 dias de idade, antes de sair do hospital, eu precisei fazer a cirurgia. Nesse caso, é uma coisa até mais emergencial. Perfeito. Mas não é tão comum que faça assim já nos primeiros dias de vida. Às vezes é num olho só, outros que eu tenho feito são a partir de 5, 6 meses de idade. Aí depende do caso da criança, né? Perfeito. Pois não, Maria, diga. Pergunta que vamos lá. Aqui, o Rodrigo... Rodrigo está mandando um boa noite. Oi, Rodrigo. Sou de Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Tudo bem. Rodrigo, obrigada pela audiência. Queria que perguntasse sobre deslocamento de retina, doutora Keila. Sim, o descolamento, né? O descolamento de retina é uma doença que ocorre em vários tipos de situações, principalmente traumas, coisas assim. Mas ocorre também no alto míope.
As miopias muito altas, acima de 8, 9 graus, têm maior propensão a ter descolamento de retina. E aí, hoje em dia, nós temos cirurgias que recuperam bastante a visão. Com o advento da vitrectomia chamada, que são equipamentos que a gente entra por um buraquinho bem pequenininho e faz a aspiração do vítreo e a retina recola, os resultados são muito melhores. No meu centro cirúrgico mesmo, nós temos equipamento para vitrectomia. Tem o Dr. João Braulio, que trabalha com a gente, a equipe dele toda, e funciona bastante bem essas cirurgias. É claro que nem sempre o resultado é perfeito, porque são muito graves, né? Sim. Mas sempre pode haver alguma recuperação. Muito bom. Estamos ao vivo aqui, a população participando conosco, é o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba, uma prestação de serviço com a população, e a população participa, né, Mar? É isso aí, Neto. Ó, tá chegando pergunta, não sei se vai dar tempo de fazer todas, mas vamos lá. Que o Leandro, doutor, ele tá pedindo uma dica aqui para a senhora, uma orientação. Se existe alguma massagem, a senhora comentou dessa questão de olhar longe, né? Ele quer saber se existe alguma massagem para relaxar os olhos. Não, a gente não indica massagem nenhuma. Nunca faça massagens nos olhos, tá? E não coce os olhos também, porque a córnea são muito moles, molinhas, e o coçar constante em quem tem predisposição tem ceratocone. Então, massagens não, dá uma olhadinha assim para o infinito, tudo bem, ok. Olhar as flores, né? Admirar as tudo flores. bem. Agora, isso é uma coisa, coçar, agora você coçar, apertar o olho, fazer massagens, jamais. Não. Eu tenho assim, uma coleção de moscas voadoras aqui, fica voando assim. É normal também, doutora? É isso? É uma coleção, uma fica atrás da outra. Assim, você olha para a parede, eu não estou vendo agora. Se eu prestar atenção, eu vi uma atrás da outra, correndo atrás da outra. É normal isso também? Nesses casos, a gente faz o exame de mapeamento de retina, né? Se a retina estiver normal e não tiver nenhuma outra causa, são só pequenas opacificações do vítreo, que é a gelatina de dentro do olho. Aí não é problema. Não é problema, deixa as mosquinhas lá. Doutora Keila, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Obrigada a vocês. Se tiverem mais perguntas, podem enviar que a gente responde pelo WhatsApp, e-mail, o que precisarem. Obrigada, doutora. Perfeito. Estamos à disposição. Muito obrigado. E você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.